já, você foi contratado como técnico do Flamengo. Me recordo que há um mês atrás estávamos eu, você, Andinho, Bruno, Marcos, Rodrigo, comemorando o Mundial lá no Maracanã. Caiu a ficha já na tua cabeça que você é técnico do Flamengo? E no contato direto agora com todo o torcedor rubro-negro, qual o recado que você pode mandar para a nação? Então, primeiro dizer assim, não é que caiu a ficha, eu sou muito de viver o momento, de pensar no próximo jogo, como eu falei antes. Então eu não fico pensando, puxa, cheguei aqui, cheguei lá, conquistei isso. Eu não gosto nem que desculpa, mas assim, que fiquem dando parabéns, parabéns pelo que você conseguiu ano passado, não sei o que tal. Não, daqui pra frente, vamos pensar no próximo jogo, no próximo título, para disputar. Não posso parar, porque no futebol, se você para, você não arranca mais, nunca mais. Então, para mim, esse é o primeiro pensamento. E qual é o recado para a nação? Recado para a nação. Eu sempre penso e sempre falo a mesma coisa. O recado para a torcida é dentro de campo. Não adianta. Não tem outro recado. Eu posso falar 1000 coisas aqui. O recado tem que ser dentro de campo, jogando o melhor possível e competindo da melhor maneira possível. E fazendo esse time competitivo, todo mundo na mesma direção, para poder conquistar o carinho deles e não com palavras. Se houve uma conversa com o Tite depois da saída dele, você e ele, e também se já tinham conversas, né? Se vocês já se relacionavam antes, até por conta dele utilizar alguns jogadores da base. Primeiro, tenho um carinho gigante pelo Tite, aprendi muito com ele, fui muito feliz ao lado dele, fomos para uma Copa do Mundo juntos, tenho um respeito enorme e a gente conversava muito semanalmente, por causa dos jogadores também do Sub-20, e cada vez que algumas vezes pediam o grupo todo para vir aqui treinar contra o profissional, eu subia junto, a gente conversava e trocava ideias sobre os garotos e sobre o time, e é um cara que eu só tenho elogios, não tem nada a falar. E como eu falei, é um cara que não deixa o time um caos, ele deixa um grupo querendo, um grupo com vontade, um grupo que está incomodado por estar nessa situação, e que eu sou muito agradecido por tudo que ele fez por mim, Então eu realmente estou ocupando um lugar que o treinador deixa, e depois, daqui a um tempo, não sei quanto, espero que daqui a muito tempo, outro treinador ocupará esse lugar aqui, e o Flamengo continuará estando aqui, e ninguém é mais importante que o Flamengo. A gente já sabe disso, quando eu sento aqui eu já sei disso, dessa responsabilidade que tem esse cargo, e só desejar o melhor na carreira dele e agradecer por tudo que ele fez por mim. Flamengo, vitorioso na base como treinador. Quais são seus sonhos e objetivos como treinador do profissional do Flamengo? E como é que ficou seu contrato? Você segue como interino ou dá para sonhar a longo prazo também? Desculpa, a primeira pergunta qual foi? Desculpa, pode repetir. Sonhos e objetivos como treinador do Flamengo. Meu sonho é ganhar quarta-feira, amanhã, contra o Corinthians. Esse é o meu primeiro sonho que eu tenho. E sinceramente, domingo eu estava preparando o jogo contra o Porto Vitória na Copa do Brasil Sub-20. E eu não consigo no futebol, e principalmente como treinador, pensar uma semana na frente. Penso jogo a jogo, uma coisa que eu aprendi e que me fez muito bem como jogador e que vem me desenvolvendo cada vez mais. Obviamente que o objetivo do Flamengo sempre é lutar por tudo. E eu sei desse peso, não tenho medo, não fujo dessa responsabilidade. Com o elenco que tem ali, com aqueles jogadores que estão ali dentro do vestiário, esse time eu tenho que fazer jogar. E se eu não fizer jogar, obviamente que eu sou culpado, porque eu sou o maior responsável por esses jogadores, e eu assumo essa responsabilidade com a maior alegria e o maior, como eu falei, privilégio do mundo. Então esse é o meu principal objetivo, ganhar, recuperar a confiança, que esses jogadores possam se divertir dentro do campo, que a gente possa juntar essa comunhão de novo com a torcida, que a gente fale dentro do campo, para que eles possam animar nas arquibancadas, e aí eu não tenho nenhuma dúvida que aí vai sozinho. Esse clube, quando a torcida está junto com o time, ninguém para. É um prazer estar aqui te fazendo essa pergunta. Gabriel Reis, canal Paparazzo Rubro-Negro. Eu queria que você refletisse um pouquinho como rubro-negro, tudo que você já passou, e lembrasse também do seu avô, de não pisar no escudo do Flamengo, de tudo que você falou, e se você entende que isso possa fazer a nação ainda estar mais ao seu lado e ao lado desse grupo. Obrigado. Obrigado. Obviamente que a história que vem se escrevendo, ela é muito linda.
mas para isso ela precisa continuar sendo linda e com isso passa por ganhar quarta-feira. Sou muito agradecido por tudo que eu vivi até agora, pelo Brás, como eu falei que ele veio me buscar, pelo presidente, tudo que eles fizeram por mim até hoje. Sou muito agradecido por tudo que a torcida, os meus companheiros, tudo que aconteceu até hoje, mas a minha história começa de novo quarta-feira. E se eu sei que a gente não ganhar quarta-feira, se o time não for, é outra história nova. Então agora, meu principal objetivo é continuar melhorando a minha relação com a torcida com vitórias. Não com palavras, nem com gestos, é com vitórias. Então esse é o meu foco agora nesse momento. O momento é jogo de amanhã, primeiro. Mas eu posso avançar assim que eu não gosto muito de poupar. Claro que na minha visão, que eu entendo no futebol, a gente tem que ir com as melhores peças no momento ideal, e muitas vezes vão ser uns jogadores, outras vezes vão ser outros pelo momento que eles vivem, pelo físico que eles estejam, ou mental, ou a parte técnica, alguma coisa, que por isso existem trocas, por isso existem mudanças, mas que eu gosto de tratar todas as competições como importantes, sabendo que da dificuldade que é muitas vezes esses jogos, mas eu acho que ter bastante jogos na temporada é um privilégio. Isso quer dizer que esse elenco vai mostrar a força dele, porque aqui nós temos um elenco altamente qualificado que a gente pode repor as peças. Se um se machuca, se algum tem algum problema, a gente pode repor as peças, porque os que são reservas são do mesmo nível dos titulares, e isso, quando o calendário está apertado, a gente pode ver mais ainda a força desse elenco aqui, se como eu falei, a gente está no bom caminho. O Marcos já detalhou bem o processo de troca, deixar nossa gratidão aqui ao Tite e à comissão técnica pela conquista do estadual também. Em determinado momento o desempenho, os resultados não vieram. É óbvio que a gente sabe também que é responsabilidade de todos, tá? Não é só responsabilidade do treinador, mas em determinado momento a gente julga que esse é um caminho que vai fazer com que o desempenho e os resultados evoluam, e essas decisões são tomadas, como o Marcos disse, já foram tomadas em outro momento. Óbvio que a gente acredita que fizemos 2 boas janelas, tanto no início do ano como agora. Tem a questão das lesões gravíssimas por trauma que aconteceram, que tem um impacto relevante e são difíceis de prever, de ser prevenidas e de controlar. Assim, essas que são por trauma são mais difíceis de gerenciar. Então elas acontecem em determinados outros anos não. A gente não está aqui para dar desculpa, a gente só está explicando com o que a gente tem que lidar. A gente tem que olhar para frente, para os 2 campeonatos que a gente está disputando, que são a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. A gente acredita plenamente que tem a capacidade e a possibilidade de brigar pelos 2. Eu acho que, assim como a gente se identifica muito com o que o Felipe Luiz falou aqui, no sentido de trabalhar, de viver o momento que a gente está vivendo, assim, que a gente não quer viver de glórias, conquistas, vitórias do passado, é sempre olhar para frente, olhar para o trabalho de hoje, para o trabalho de amanhã, para o próximo jogo. É isso que nos move. A gente tem muito prazer no trabalho, no dia a dia, no privilégio que é estar trabalhando aqui no Flamengo. Então, sou funcionário do Flamengo, sou muito grato às oportunidades que me deram de estar onde eu estou. Sobre o Rodrigo Mendes, acho que ele já se posicionou publicamente quanto a mim. E de novo, para mim, estar no Flamengo, trabalhar no Flamengo é um privilégio enorme, é um sonho estar aqui. E cada dia que eu puder estar aqui trabalhando, dando o meu melhor, contribuindo um pouquinho que seja para o Flamengo poder conquistar as vitórias e títulos, me faz feliz. Estar aqui com vocês, estar lá dentro, com o Marcos, com o presidente, com o Felipe, o staff todo, os atletas. Enfim, eu sou muito feliz no trabalho que eu realizo aqui no Flamengo. Milhões de perguntas para fazer, mas como eu vou ser a primeira, eu vou perguntar sobre a questão do Felipe Luiz. Se você pode explicar para a gente, né, que o Flamengo soltou um comunicado ontem falando do treinador interino
teve apresentação, nunca teve apresentação assim de treinador interino. A gente escutou algumas pessoas falando sobre essa questão do Felipe Luiz assinar até dezembro de 2025. Como é que ficou o contrato dele? O contrato do Felipe será assinado até dezembro de 2025. Quanto à nota oficial, foi um erro meu na hora que a gente estava. Era muito cedo, as coisas estavam sendo feitas de uma maneira bem rápida para que a gente não tivesse o vazamento, como não teve. E então foi isso que aconteceu, mas o Felipe estará com o contrato até no final de 2025 e é o técnico do Flamengo. 31 de dezembro de 25. O Marcos, Bruno, vocês podem contar pra gente como é que foi esse contato aí com o Felipe, como é que aconteceu tudo, em que momento que isso aconteceu, foi rápido, que ele falou, pô, Flamengo me chamou na mesma hora, eu aceitei, que muito se falou que estava tendo uma tentativa de convencer o Felipe Luiz, saiu em tudo quanto é lugar, convencer o Felipe Luiz, e de uma hora para outra vocês soltaram já a nota com o Felipe confirmado no profissional. Obrigado. Na manhã de ontem, eu encontrei o Felipe e quando eu falei no telefone, eu já tinha comunicado a ele, Felipe, preciso de você, preciso conversar com você. Claro que ele já sabia o que era, ele foi para minha casa e lá a gente acabou de definir tudo. Foi bem rápido, não durou 5 minutos esse processo e, enfim, então tudo que se falou, que ele não queria, que ele estava com medo, que ele estava pensando, não procede essa informação. O Felipe de pronto, ele aceitou o convite para ser técnico do Flamengo. Claro que a gente numa conversa, pela relação que eu tenho com ele, que até com o Bruno tem, mas de confiança em contratos que já foram feitos para trás, em contratos que já foram renovados, isso facilitou muito, porque eu apresentei alguns quesitos para ele e a gente entendeu que você dar a ele 15 meses de trabalho, a gente deu para tanta gente, a gente acreditou em tanta gente, eu não poderia não acreditar isso a ele. Eu acho que essa é uma mensagem que a gente passa para os jogadores, a gente passa para a torcida, para todos vocês, de absoluta confiança nele, no trabalho dele, e eu tenho certeza que foi a decisão certa e que tomara que ele dê certo aqui, como deu como jogador. E como é que vocês chegaram nessa? Vamos no Felipe mesmo, vamos falar com ele. A gente tem confiança total no Felipe, como a gente já falou, em 2019, não me lembro, a gente saiu do Uruguai para Madrid para ter a primeira conversa com ele, depois fomos várias vezes a Madrid conversando sobre o projeto, né? Ele ainda tinha contrato, estava nos últimos 6 meses ali de contrato com o Atlético de Madrid, a relação foi se criando dali. No dia seguinte do jogo Flamengo e Atlético Paranaense da Copa do Brasil em 2019, a gente fechou com ele, então assim, a gente tem uns detalhes muito vivos assim na cabeça e foi criada uma relação de respeito e confiança ao longo desse tempo. Eu lembro da nossa última renovação com ele aqui no CT, durou 10 minutos, assim, pela relação que foi criada, foi tudo tratado com ele, então a gente já sabia do processo que ele vinha passando de atleta virar treinador. A gente sabe todos os treinadores que ele teve durante a carreira, tudo que ele pôde absorver, o quanto ele se preparou. Na primeira conversa lá em 2019, ele já externou esse desejo de, ao fim da carreira dele como atleta, ser treinador. Foi um compromisso que o Marcos e eu, respaldados pelo presidente, assumimos com ele, que ao final da carreira, se esse fosse o desejo dele, ele teria uma oportunidade para iniciar a carreira dele de treinador no Flamengo. Sim, voou na base e acho que nada mais natural do que ele ter essa oportunidade de ser treinador do clube, num grupo, como ele disse, o melhor da América do Sul, e a gente tem confiança total que a gente vai seguir no rumo de conquistar títulos, vitórias
é para isso que todos nós estamos aqui. Então, como ele disse, a gente concorda plenamente. As respostas elas são dadas no campo, com vitórias e títulos, e a gente tem a plena confiança que vai ocorrer dessa forma. Em que momento você e o departamento de futebol entenderam que precisava da demissão do Tite, essa virada de chave, assim, como você falou da decisão do São Paulo no ano passado que vocês permaneceram, em que momento vocês entenderam isso e como é que foi o processo para comunicar ao Tite, como é que foi essa conversa para ele? Eu vou para o processo primeiro. Às 6h30, 7 horas da manhã, não me recordo, eu posso ver aqui, depois eu te passo. Eu liguei para o Gilmar de Veloz, com certeza era antes de 7 horas da manhã, eu sabia que ele estaria acordado, porque ele viria já para o Rio de Janeiro. Conversei com ele, dei a posição do Flamengo e disse que aguardaria o retorno dele para que eu pudesse soltar a nota oficial. Quando a gente solta a nota oficial, na sequência, eu pego o telefone, ligo para o Felipe e converso com o Felipe, já na minha casa, já com o técnico demitido, com o procurador do técnico já sabendo de toda a situação em relação ao processo de demissão. Então foi isso que aconteceu. Foi rápido, mas se começou às 6 da manhã. Mas vocês não conversaram com o Tite? Não. Da mesma maneira que quando eu contratei, eu não liguei para o Tite primeiro, eu liguei para o seu empresário. Na demissão, eu fiz o mesmo caminho. Atleta que também foi assunto alguns meses atrás e que até agora a gente não teve uma atualização. Quanto ao Mateuzinho, como anda a tratativa com o Corinthians? A última notícia é que existia uma dívida por parte do Corinthians referente à negociação do Mateuzinho. Isso já está resolvido? Eu falo do Hugo, ele fala do Mateuzinho. Em relação ao Hugo, o Corinthians ainda está dentro do prazo dele em relação ao exercício da opção de compra de um percentual, está dentro do prazo dele. A única coisa, o único ponto que se tem em questão é a multa do Hugo, caso ele jogue. Agora, eu não vejo nenhum problema ele jogar, e ele jogando, logo no dia seguinte, um dia depois do dia, o Flamengo vai mandar a cobrança dos 500 mil por ele entrar em campo. Então, mas assim, até para não criar nada em cima dessa posição que é diferente do Mateuzinho, o Corinthians está dentro do seu time, está dentro do seu momento de exercer. E se exercesse, claro, ele iria economizar aí 500 mil reais. Mas parece que até agora não foi feito nenhum tipo de abordagem desse tema. Quanto ao Mateuzinho, é com o Bruno. Bom, sobre o Mateuzinho e o Hugo, o Flamengo é sabedor das dificuldades financeiras que o Corinthians tem, de caixa e endividamento. E nos dois negócios, o Flamengo colocou uma série de proteções nos contratos para que, em caso de inadimplência, houvessem penalidades pesadas ou garantias. Tá? Então, os dois contratos, caso o Hugo seja negociado em definitivo, tem muitas similaridades e o Flamengo se sente protegido nesse sentido. Toda vez que ocorre alguma inadimplência nesses dois negócios, ou ocorrer, penalidades pesadas são aplicadas e tem uma série de proteções que o Flamengo tem nos contratos. Eu vou me abster de falar do Mateuzinho, porque de verdade tem algumas questões contratuais que eu prefiro não expor, mas o que eu posso assegurar é que num trabalho conjunto nosso, do Departamento de Futebol com a presidência e o Departamento Jurídico, os contratos foram muito bem redigidos e o Flamengo está muito bem protegido do ponto de vista legal, das garantias, das penalidades em caso de qualquer atraso em qualquer uma das duas negociações.
O Hugo era do Corinthians. Hoje é 1º de outubro. Eu queria saber se tem alguma sinalização para essa compra em definitivo ou se eles pagaram ou vão pagar para que o Hugo jogue amanhã. Olha só, se na data o jogador tiver definitivo com o Corinthians, eles não precisam pagar. Se não tiver, vão pagar. Simples assim. Mas por enquanto não tem nenhuma comunicação, nem de pagamento da multa para poder jogar, nem de aquisição em definitivo. Na minha análise, assim, pensando friamente, eu acho que já não dá mais tempo. Porque são 3 horas da tarde. Eu acho que o processo vai bater aqui no Flamengo. O Flamengo precisa assinar. Eu preciso fazer algumas coisas. Eu acho que não dará tempo. Mas são 3 horas da tarde. E se não tiver, eles vão pagar. Simples. Do outro lado. Eu quero falar do posicionamento das duas equipes que estão na disputa também, que se posicionaram contrárias, Corinthians e Vasco, que foram contra essa mudança feita por parte da CBF, atendendo a um pedido do Flamengo e também do Atlético Mineiro, que entendem um prejuízo técnico por causa da data FIFA. Então, eu queria que você comentasse essa nota publicada hoje pelo Flamengo e, de uma forma geral, o posicionamento também do clube diante dessa situação. De fato, o Flamengo não concorda com o posicionamento do Corinthians e do Vasco. O Flamengo vai entrar também no STJD como assistente da CBF, porque a competição não pode ter um jogador voltando de viagem, voltando da seleção brasileira no dia 16, vai jogar no dia 17. É desumano, tem uma recomendação, mais do que uma recomendação, tem uma decisão judicial de que tem que ter um intervalo de 66 horas entre um jogo e outro, e o regulamento da CBF prevê que a CBF, o regulamento das competições, né, o geral e específico das competições prevê que a tabela pode ser alterada pela CBF por motivos de interesse, né, e a CBF tem esse poder. E o interesse é o equilíbrio das competições, né? As competições têm que ser equilibradas, isonômicas. O principal critério do regulamento, ele começa logo no começo do regulamento, a dizer o seguinte: o maior interesse da competição é o equilíbrio entre os concorrentes, é o equilíbrio da competição. E se não tem equilíbrio, se um vai jogar sem 9 jogadores e o outro vai jogar com todos os jogadores, não é o time do Flamengo que vai estar jogando, né? Não vai estar disputando uma semifinal com o Corinthians, né? Os 2 maiores clubes do Brasil disputando uma semifinal de um campeonato. É muito melhor, logicamente, que ela se faça no final de semana. Vai ser muito melhor para o público, vai ser muito melhor para a renda, vai ser muito melhor para o espetáculo, vai valorizar a competição e não faz nenhum sentido a reclamação deles. Na verdade, ao dizer que estão defendendo a isonomia, eles estão querendo defender uma vantagem indevida em relação ao Flamengo. E a gente tem certeza que a gente vai entrar nesse processo junto com a CBF e que eles vão ser derrotados, porque o bom senso sempre tem que prevalecer. A justiça tem que prevalecer. E a justiça não vai fazer o contrário nesse caso. A gente tem toda a confiança na justiça, no STJD, e nós vamos sair vencedores e o jogo vai ser realmente no final de semana. Dulce, o que eu tinha de informação do lado da CBF é que era impossível reverter essa decisão. E pelo que o Braz falou ali também, ele disse, eles podem tentar, mas não vai mudar nada. Tem alguma coisa legal? É possível que legalmente eles consigam reverter essa situação? Como é esse cenário? Só para o torcedor entender o que eles podem fazer que pode chegar a reverter. Eu entendo que o regulamento permite, né? A lei está do nosso lado. Se está previsto no regulamento, o regulamento foi aceito pelas partes, isso não tem como mudar, né? Agora, assim, a justiça é a justiça, né? Então a gente não pode antecipar um posicionamento de um julgador e deixar ele decidir. Se eu tivesse que apostar, a minha aposta é que não vai mudar. A justiça comum não vai mudar também, porque a justiça comum não pode interferir nos assuntos da justiça desportiva. Você acha que esse tipo de pressão fora das 4 linhas pode acabar interferindo dentro das 4 linhas, já nesses 2 confrontos, a partir do primeiro aqui no Maracanã? Acho que não, só tem jogador experiente, acho que isso não interfere. Isso é mais um espetáculo, um show de diretorias que estão querendo um pouco aparecer para os seus torcedores, mas no final eles vão ter que sucumbir. Rodrigo, a Federação Paulista de Futebol acabou de soltar uma nota, né, repudiando a decisão da CBF em alterar os jogos sem que houvesse diálogo claro e transparente com os clubes envolvidos e suas federações. Né? Então a federação está dizendo que apoia e se solidariza de forma irrestrita com o Corinthians, né? Como é que você vê o posicionamento da Federação Paulista? Eles falam muito também em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Porque inverteram-se as datas. No caso, os jogos não foram adiados, as datas foram invertidas.
o Campeonato Brasileiro também é importante, né? Claro, no primeiro lugar é que o campeonato é brasileiro, não é paulista. Então, assim, por mais que a Federação Paulista esteja se manifestando para defender um filiado dela, não muda muita coisa. Segundo lugar é que houve diálogo sim, houve uma consulta aos clubes e a maioria acabou vencendo, né? Foi 2-1, o Vasco tentou dar uma solução alternativa, então assim, acabou sendo 2-1 e a CBF acabou acolhendo essa mudança. É uma semifinal contra um jogo regular, então assim, a gente entendeu, é uma semifinal com os dois maiores clubes do Brasil, do outro lado também tem os dois grandes clubes do Brasil, e a gente tem que prestigiar essa competição, que ela é super importante, e é uma competição da CBF, ela que organiza, os clubes têm menos participação na organização e é super importante que ela seja privilegiada. Acho que todo mundo vai sair ganhando no final. Não deveria ter mais participação, diferente do que você falou, Rodrigo, já que são os clubes os protagonistas desses campeonatos organizados pela CBF? Não, os protagonistas, você está falando do Campeonato Brasileiro? Isso, e da Copa do Brasil também, o calendário de uma forma geral, que a gente tanto bate, reclama, os técnicos reclamam, os jogadores reclamam, os dirigentes reclamam, a imprensa reclama, não está faltando um pouco mais de união no todo e mais participação, mais voz aos clubes, aos dirigentes, para tentar transformar isso daí em um bem para todos, até mesmo para os torcedores? O cobertor é curto, né? No Brasil a gente tem muitas competições, você tem o Carioca, o Brasileiro, a Copa do Brasil, são 70 jogos por ano e é difícil você compatibilizar sempre 100%, né? A gente teria que reorganizar o calendário brasileiro, acho que é uma discussão maior, que envolve liga, que envolve uma coordenação de liga com o CBF, jogos de data FIFA, são tantas coisas que acho que não dá nem para explicar tudo aqui. Mas você tem razão, de fato, a gente precisa melhorar o calendário brasileiro. É um cabo de guerra, todo mundo puxando só para o seu lado. É aquilo que eu falei, cobertor puro, você cobre a cabeça, o pé fica de fora. Rodrigo, só para esclarecer a questão do Vasco, você disse que ele deu uma solução alternativa, então não contou como voto contrário, né? Seria isso? E qual foi a solução que o Vasco... Não, de cabeça eu não sei. Eu sei seria uma outra data, alguma outra coisa, uma sugestão diferente. Mas mesmo que tivesse dado empate, a CBF tem o poder de decidir e de mudar. Deu, senhores. Muito obrigado. Obrigado, gente.